Fala, moçada, beleza? Tudo bem? Então, eu sou o professor Eduardo e vamos fazer a correção aí da prova de Biologia da Universidade Federal do Paraná, 2024-2025, tá? Então, antes de mais nada, antes de entrarmos aí no mérito das questões, uma análise geral da prova. Na minha percepção, a prova teve um nível de dificuldade um pouco acima em relação aos anos anteriores, tá? Sim, a prova de biologia sempre é considerada uma das mais fáceis entre os demais componentes curriculares da prova da Federal. Esse ano não foi tão diferente assim, tivemos questões bem simples, de resolução muito tranquila, mas tivemos duas ou três questões que chamaram a atenção por ter criado mais dificuldade para uma série de alunos, né? Então, considero que a prova ela não estava difícil, como existem outros vestibulares de biologia no estado do Paraná e em Santa Catarina que são mais complexos. Então, ela não estava difícil, mas estava sim um nível acima em relação aos anos anteriores. Tudo bem? Então, vamos lá, começando aí a nossa análise das questões pela questão 28, tá? A questão 28 é uma questão interessante, né? Fugiu até um pouco do modelo típico de questão da federal, em que os enunciados são mais curtos, diretos, conteudistas. E estamos aqui numa questão de resolução de problemas. Essa é uma questão muito semelhante ao modelo adotado pelo Enem, tá? Então, a ideia não é ver o gabarito, né? O gabarito já está na tela. A ideia é fazer um comentário da questão, tentar fazer a correção dos outros indivíduos, das outras alternativas, enfim, de tudo que for possível, tá? Então, a temática aqui, estamos falando de questão hormonal, né? De doenças crônicas. Diabetes, por exemplo, é um tipo de doença crônica, não transmissível, né? Tema dessa questão. E a ideia, né? Onde nós trabalhamos isso no nosso curso. Esse assunto ele é trabalhado sempre na aula de sistema endócrino, tá? Na fisiologia do sistema endócrino, uma vez que se trata de questões hormonais, ok? Então, estamos falando da relação entre glicose e insulina, tá? No que se refere às respostas que estas substâncias trazem ao organismo quando há uma interação, tá? Então, vamos fazer a seguinte análise. Indivíduo 1. O indivíduo 1 glicose em jejum 80, então é uma glicose bem baixa, né? Insulina 10. O que isso significa? Que a taxa insulínica, se comparado aos demais indivíduos aqui, está dentro dos valores de normalidade, né? A insulina normal de 2 a 13, dentro dos valores de normalidade, assim como a glicose em jejum, e assim como esse índice Roma-IR, que está em 9, ou seja, abaixo dos valores de referência, né? Então, indivíduo 1, nós não constatamos nenhum tipo de problemática aí, relacionado aí à diabetes, tá? O que já elimina, por exemplo, a alternativa D. Tudo bem? O indivíduo 2 e o indivíduo 3 têm glicose em jejum mais acentuada, 150, está totalmente fora dos valores de referência, inclusive já indicando diabetes, né? Mas qual a diferença deles, né? Se você for ver a taxa de insulina, né? A taxa de insulina. A insulina do indivíduo 3 é alta. O que nos mostra esses dados? O indivíduo 2, ele tem uma baixa resposta aqui de produção de insulina em jejum. O indivíduo 3 tem bastante insulina em jejum, o que nos faz acreditar que a insulina está sendo produzida, mas não está tendo uma resposta, ou seja, ela não está funcionando, né? Então, quer dizer que aqui, inclusive, o valor desse índice Roma-IR, olha lá, acima de 2,7 indica resistência à ação da insulina. Então, esse indivíduo 3 está indicando uma resistência à insulina. O que isso significa? Insulina não funcional. Ok? Tem insulina, mas a insulina não está respondendo aos receptores aí das células.
associados. Então, se você olhar, a letra A fala justamente do indivíduo 3, olha lá. Valores elevados de glicose e insulina devido à resistência. Valor elevado, então aqui está acima, esse aqui está acima e esse valor está acima dos valores de referência. Esse valor em especial acima, com base nos valores de referência, indica resistência à insulina. Então, é uma questão fortemente interpretativa, tá? É uma questão muito interpretativa. Não exigia tanto conceito aprofundado da temática, né? Ele não cobrava que células produzem insulina, glucagon, enfim. Não, é a interpretação dos dados apresentados na tabela, tá? Aqui falou que o indivíduo 2, o valor de insulina abaixo do normal se deve à glicose elevada. A glicose elevada não interfere no valor de insulina abaixo do normal, tá? Item C falou que o valor de insulina obtido no indivíduo 3 indica necessidade de tratamento com esse lipídio. Não, primeiro que diabetes aí tem relação com glicose, que é um carboidrato, né? Indivíduo 1 não tem diabetes, como a gente já viu, tá? E a letra E, o valor de insulina abaixo do normal do indivíduo 2 deve a entrada de insulina nas células. A insulina não entra nas células. A insulina aciona os receptores de membrana para que a glicose entre nas células. Então, letra A, sem nenhum tipo de problema aí com relação ao gabarito oficial, aparentemente. Certo? Então, questão legal, questão interessante. Percebi alguns alunos aí encontrando dificuldades nessa questão, mas é uma questão de leitura de dado, leitura de infográfico, enfim. Um exame de sangue trata dessa forma, né? Te dá alguns valores e compare com os valores de referência. Seguimos para a questão 29. A questão 29 traz a temática evolucionismo, que é uma temática sempre esperada nas provas, né? É o cerne da biologia. E é uma questão que tratava, na verdade, de tipos de seleção natural, né? Em que a gente estuda isso nas aulas de teoria sintética da evolução, né? Existe toda essa explicação no nosso material didático, inclusive, né? Envolvendo, inclusive, tipos de especiação. Tá? Então, misturou seleção natural e especiação, dois assuntos dentro da temática evolucionismo. Tá? Então, nesta questão, né? Ele está falando sobre insetos que têm 3 cores, né? Aí ele fala que essas cores conferem vantagens em diferentes ambientes, né? Na floresta, os verdes ficam mais camuflados, assim como na pradaria, aqui no ambiente prado aberto, quem é marrom, e o mesmo aí para o solo arenoso, com os insetos amarelos menos visíveis aos predadores, né? Então, com o tempo, um evento geológico separa essas regiões, ou seja, se nós tivermos uma separação geográfica, isso já nos refere diretamente a um tipo de especiação envolvida, que seria a especiação alopátrica. A especiação alopátrica é aquele tipo de evento para a formação de novas espécies, quando ocorre o isolamento de áreas geográficas próximas, seja por uma cadeia montanhosa, um rio, qualquer barreira geográfica, tá? Então, uma vez que eu tive isolamento geográfico, pensaremos em especiação alopátrica. Letra A, a seleção natural disruptiva. Então, ó, tipos de seleção natural. Nós temos 3 tipos de seleção natural envolvidas com essa aula. Seleção natural direcional, estabilizadora, disruptiva. A seleção estabilizadora, ela favorece genótipos e fenótipos intermediários, tipo o azão-azinho. A seleção direcional favorece os extremos, como, por exemplo, um genótipo azinho-azinho. E a disruptiva favorece os 2 genótipos extremos, o azinho-azinho e o azão-azão, inclusive, por vezes, favorecendo a especiação. Esses são os 3 tipos de seleção natural que você encontra, inclusive, na aula associada à teoria sintética da evolução. Então, na letra A, qual o problema dela? Falamos que a seleção natural altera o código genético. O código genético é uma tabela inalterada.
Ela é universal e aplicada a todo ser vivo. Você pode ter mudanças no seu genoma, mas não no código genético, porque o código genético não é seu. Ele é um patrimônio representado em uma tabela que é igual para todo ser vivo. Letra B, a seleção natural estabilizadora promove a irradiação adaptativa. Irradiação adaptativa significa que você tem indivíduos com a mesma origem evolutiva, mas que migraram para ambientes diferentes, ao favorecer a sobrevivência de insetos marrons nas áreas de prados abertos, né? A seleção natural estabilizadora, ela favorece genótipos intermediários e não a divisão das espécies. Isso seria muito interessante se ele falasse em seleção natural disruptiva, não estabilizadora. A estabilizadora favorece um único genótipo e não dois genótipos que seriam possivelmente futuramente duas espécies diferentes. Então o problema aqui, ó, seleção estabilizadora, ela não favorece irradiação adaptativa. Talvez a seleção disruptiva poderia. Letra C é a nossa alternativa correta, né? Sem nenhum tipo de problema aqui. Ó, falou em especiação alopátrica, né? Como a gente viu no enunciado, e falou em seleção direcional, que atua em cada tipo de ambiente, favorecendo aquele genótipo extremo. Então, tranquilo aqui. D de dado, cadê o problema dela? A seleção natural induz os insetos a sofrerem mutações. As mutações, elas ocorrem ao acaso, ok? E detalhe, não seria especiação simpátrica nesse caso, sim alopátrica, conforme o enunciado. E a letra E fala sobre seleção direcional, atuando nos três tipos de ambiente, promove alterações moleculares aleatórias na coloração dos insetos, podendo gerar novas adaptações. A seleção natural não promove alterações moleculares. As mutações podem ocorrer ao acaso. Então, aí fechamos de fato a letra C. Ok? Uma questão aí com nível de dificuldade no máximo razoável, tá bom? E quando a gente fala isso, né, tem um que fala, mas para você que é professor de biologia, não, a gente está pensando nas possibilidades dentre tudo que poderia ter sido cobrado nessa temática. Questão 30, a nossa gloriosa botânica, né? Mais precisamente, estamos falando de fisiologia vegetal, né, com estudo aí de transporte de seiva pelo xilema e pelo floema. Uma das questões mais fáceis dessa prova, muito simples, enunciado curto e direto, com um jeitão da UFPR, conteudismo puro, certo? E veremos aqui, ó. Então, a seiva bruta transporta os nutrientes inorgânicos da fotossíntese, como carboidratos e aminoácidos. Primeiro, o que transporta o xilema, seiva bruta. E o que tem na seiva bruta? Água e sais minerais. B, o xilema é responsável pelo transporte de seiva elaborada. Não, seiva bruta ou seiva mineral. C, a seiva bruta contém açúcares e nutrientes orgânicos. Não, isso aí é a seiva elaborada do floema. D de dado é a alternativa correta, né? A seiva elaborada é produzida pelas folhas, sentido descendente do órgão produtor para os órgãos consumidores. E a letra E falou que a seiva elaborada se movimenta das raízes em relação às folhas, quando o correto é das folhas em relação às raízes. Então, questão bem tranquila, vejo resolução rápida, direta, acredito que não temos nenhum tipo de problema aí nessa questão. Questão 31. A questão 31 é uma questão de engenharia genética, tá? Então, no nosso material, nós temos aí nas últimas aulas previstas entre os últimos temas a biotecnologia, né? Então, essa temática clonagem molecular foi amplamente trabalhada aí em sala, nas aulas, certo? Tem no nosso material, bem bonitinho, tá? Então, para quem não lembra o que é clonagem molecular, o que isso significa, né? Lembre que essa é uma técnica que ela foi desenvolvida aí nos finais dos anos 70, início dos anos 80, em que você pega um fragmento de DNA bacteriano, que nós chamamos de plasmídio, você vai usar uma enzima de restrição, uma enzima de corte para esse plasmídio, então você vai cortar esse plasmídio, ele fica parcialmente aberto,
E aí você usando uma outra enzima chamada DNA ligase, você pode pegar um fragmento de DNA de outra espécie e colar nesse plasmídio bacteriano. Então a ideia é mais ou menos essa aqui, né? Você tem lá o plasmídio bacteriano, essa argolinha, aí você usa enzima de restrição, aí você corta essa argolinha e usando uma outra enzima chamada DNA ligase, você vai colocar um gene de outra espécie aqui, né? E o que que você vai fazer com esse plasmídio recombinante? Esse plasmídio recombinante ele vai ser introduzido numa bactériazinha de aluguel. Vamos fazer aqui, né? A representação, ó. Daí você coloca esse plasmídio recombinante numa bactériazinha e esse gene que foi introduzido nesse plasmídio, ele passa a expressar as suas proteínas, tá? Então, vamos lá, letra A fala que a transcrição das moléculas de DNA recombinantes por ação da enzima ligase... Não, misturou muita coisa aqui, né? Transcrição é um processo em que, a partir de um gene, você forma uma fita de RNA mensageiro. Então, ele misturou drasticamente os processos aqui. Letra B, o caso clássico da clonagem molecular, né, tecnologia de DNA recombinante, é o uso da insulina. E do GH também, né? São os dois hormônios que são produzidos dentro de bactérias, né? Letra C. A tecnologia do DNA recombinante consiste na inserção do gene bacteriano de interesse no genoma humano. Não, inverteu, né? Do genoma humano no plasmídio bacteriano. Letra D. A insulina recombinada combina insulina bacteriana e humana. Não, a insulina é humana. Veja, esse fragmento preto que eu pintei aqui no slide, ele se refere a um gene de célula beta pancreática, que é capaz de produzir insulina. Então, você vai usar apenas o plasmídio como uma estrutura para que eu possa inserir o meu gene de interesse. E o meu gene eu vou usar ele na íntegra, para produzir, por exemplo, a insulina. Cadê aqui? Letra E. A combinação de aminoácidos humanos e bacterianos, não. Nessa tecnologia você não combina aminoácidos, você combina fragmentos de DNA. Tá? Então, essa é uma questão que eu acredito que para aqueles que estudaram biotecnologia, e em especial essa primeira aplicação da biotecnologia, que é a clonagem molecular, quando a gente dá aula, essa é a primeira a ser falada. Né? Eu, em aula de engenharia genética, a gente começa falando do quê? A gente começa falando de enzima de restrição, e daí as áreas de biotecnologia. E a primeira área trabalhada normalmente é a clonagem molecular. Certo? Questão 32, uma questão de ecologia, como nunca pode, né, passar batido, uma questão de ecologia, mais precisamente fluxo de energia, né? Então, uma questão aí que trabalhava aí cadeias e teias alimentares. Aí, então, ele sugere aqui alguns organismos, né? A capim, águias, cobras, bagunçou tudo, né? Então, cabia ao candidato, cabia ao estudante tentar organizar essas informações. E lembre que toda cadeia ou toda teia alimentar começa com um produtor, tá? Então tinha que começar com um capim. Dito isso, o EB, whey. E daí, detalhe, né? A letra B diz que capim serve de alimento para fungo, que é um consumidor primário. E o fungo serve de alimento para o coelho. Tá meio bagunçado isso aqui, né? Essa ordem, né? Então, se a gente olhar a letra E, né? O coelho é um consumidor primário que serve de alimento para as cobras, como consumidores secundários, que servem de alimento para as águias, consumidores de terceira ordem, e os fungos seriam os agentes decompositores, né? Uma cadeia alimentar típica com 3 consumidores, né? 4 níveis tróficos representados, né? E os decompositores fechando essa cadeia típica, tá? Então, não vemos nenhum tipo de problema aí nessa questão, um nível bem tranquilo, bem razoável. Questão 33. Tipos discretas nitrogenadas, né? É uma temática frequente nos vestibulares de biologia. Todo vestibular adora falar sobre tipos discretas nitrogenadas, porque você pode vincular aspectos de evolução, de adaptação ao ambiente. É uma questão muito manjada. Tipos discretas nitrogenadas, tá? Então, sistema excretor comparado, mas na verdade não tem muito de sistema, né, comparado, é mais a questão da
do seu produto de excreção. Anfíbios adultos excretam principalmente amônia, como uma estratégia para evitar a desidratação. Então, primeira coisa será que essa excreta nitrogenada para evitar desidratação, né? A principal excreta nitrogenada para evitar desidratação é o ácido úrico, que é pouco diluído em água e que você vai encontrar nos répteis, tá? Letra B, os insetos excretam uma urina pouco concentrada, produzida pelos metanefrídeos, né? Então aqui a gente está falando das estruturas do sistema excretor de artrópode, só que o mais importante é você lembrar, urina pouco concentrada, não, é uma urina muito concentrada, né? Porque os artrópodes têm essa estratégia de evitar perder água como uma tentativa de sobrevivência em ambientes secos, né? Letra C, mamíferos terrestres convertem a ureia em amônia. Na verdade, a gente tem doses pequenas de amônia, de ácido úrico e muito mais ureia, né? Então, a gente tem muito mais ureia. A amônia não é convertida em ureia, a gente elimina muita ureia, que é uma substância menos tóxica e menos solúvel, né? Então, cara, a primeira ideia, a ureia é uma substância tóxica e altamente solúvel em água. A D é correta, né? A clássica questão do porquê que os répteis conseguem sobreviver em terra firme. E a letra E fala que a ureia, por ser excreta menos tóxica, não, ela é altamente tóxica, a ureia, né? E ela não é eliminada pelas aves, né? As aves eliminam, assim como os répteis, ácido úrico. Então, questão tranquila, bonitinha e bem. Eu garanto que todo professor de biologia fica satisfeito quando vê uma questão comparada e discreta nitrogenada. Questão 34 está falando sobre enzimas, síntese de DNA, tá? Então, basicamente, aqui é uma questão de bioquímica, né? Então, em que a gente fala de enzima como uma estrutura que normalmente tem caráter proteico, proteína, e DNA. Então, proteína e DNA envolvendo aí a temática maior bioquímica. Letra A, o funcionamento enzimático denominado modelo chave-fechadura permite que diversas enzimas atuem na síntese de DNA. O modelo chave-fechadura não fala sobre DNA, né? Ele fala sobre encaixe de um substrato com com a sua enzima. Então, assim, há um encaixe perfeito molecular. Não fala sobre síntese de DNA. B. A DNA polimerase degrada o DNA para liberar os nucleotídeos utilizados na síntese de novas moléculas de DNA durante a replicação celular. A DNA polimerase é uma enzima que acrescenta novos nucleotídeos, formando uma nova fita de DNA naquele processo que nós chamamos de duplicação semiconservativa. Enquanto a helicase afasta as duas fitas, a polimerase ela acrescenta novos nucleotídeos. Letra C, a resposta correta, então fala que os substratos da DNA polimerase são os nucleotídeos livres, né? Ela vai acrescentando novos nucleotídeos, formando uma nova fita. D de dado, as enzimas que sintetizam o DNA possuem centros ativos específicos para diferentes tipos de aminoácidos que formarão a molécula. DNA não é formado por aminoácido. DNA é formado por nucleotídeos. E o que é um nucleotídeo, lembra? Fosfato, pentose, base nitrogenada. Fosfato, pentose, base nitrogenada. E a fita de DNA formada por fosfatos e pentoses. Então aqui eu tenho dois nucleotídeos representados. Letra E, a síntese de DNA ocorre pela ação de enzimas, que é um processo semi-conservativo converte o RNA mensageiro em uma molécula de DNA. Ele está falando da transcriptase reversa aqui, né? Que converte RNA em DNA. Enfim, a síntese de DNA depende de enzimas como helicase, DNA polimerase, DNA girase, né? Então, a primase são outras enzimas envolvidas no processo de síntese de DNA. Tudo bem? Então, uma questão aí mediana, né? Acredito aí que o aluno que estudou bem a aula de DNA pode ter resolvido aí sem problemas essa questão, mas também tenho ciência que muito aluno teve problema nessa questão. Essa, na minha opinião, é a mais difícil da prova, né? Subiram razoavelmente aí a régua aí nessa questão. É uma questão que fala sobre movimento voluntário, involuntário. Isso depende bastante do conhecimento de sistema nervoso periférico,
né? Então é uma questão que mistura um pouco de histologia animal com fisiologia animal, porque ela tem um pouquinho de tecido nervoso com um pouquinho de sistema nervoso, né? Então, antes de mais nada, o que que o aluno deveria lembrar nessa questão para não ter nenhum tipo de problema? Se não lembrasse disso, realmente, a questão ia ser muito, muito problemática, tá? Então, aqui eu tenho um neurônio, corpo celular, axônio, teodendros. E aqui outro neurônio com corpo celular, axônio e teodendros, tá? Então, aqui está o corpo celular. Qual é a ideia? Para que um estímulo seja propagado, a condição inicial é essa. Eu tenho mais sódio fora do neurônio, menos sódio dentro, tá? E eu tenho mais potássio dentro do neurônio e menos potássio fora. Só que por convenção, nós utilizamos a seguinte regrinha, que do lado externo do neurônio eu tenho mais cargas positivas, fazendo uma referência até ao sódio, do lado de dentro cargas negativas. Esse é o potencial de repouso. Havendo um estímulo, que pode ser um toque, abre-se os canais de sódio e o sódio entra. Quando o sódio entra, onde era mais e menos, agora fica menos e mais. Essa inversão de cargas elétricas com a entrada de íon sódio e posterior saída dos íons potássio, invertendo essa polaridade de membrana, nós chamamos de despolarização. Tudo bem? Então, a membrana estava polarizada e ela foi despolarizada, porque houve uma inversão na posição dos íons sódio e potássio. Essa inversão de íons sódio e potássio nós chamamos de potencial de ação. Então, para entrada de sódio ocorre despolarização. Então, teria C e E como possibilidades de resposta. Tá? Aí ele falou que repolarização com a saída de potássio, ok. Letra E, repolarização com a saída de potássio, ok. Propagação de potencial de ação nas duas alternativas. Aí é que acaba. Como é que o impulso sai de um neurônio e vai para outro? Com a propagação de neurotransmissores. Que neurotransmissores nós temos numa sinapse, que é esse ponto de encontro entre o neurônio e uma fibra muscular. Aqui eu fiz neurônio e neurônio, mas na questão é neurônio e fibra muscular. É um neurotransmissor chamado acetilcolina. Tá? Então, ocorre a liberação de neurotransmissores. Por isso que a letra E, promovendo daí a contração muscular, né? Seria a alternativa correta. Então, é uma questão que mistura conhecimentos de tecido nervoso com conhecimentos de sistema nervoso. Então, essa sim considero uma questão difícil na prova, tá? Mas que também, quem estudou a aula de histologia animal ou sistema nervoso relacionado à propagação de impulsos nervosos, poderia também ter conseguido resolver. E a nossa questão de genética, tá? Para variar, né? Ele colocou o cruzamento de heterozigotos, só que como ele quer genótipos em especial, essa é uma questão que eu não recomendo fazer pela primeira lei de Mendel. Eu recomendaria fortemente desenvolver o quadrado de Punnett. Então, vou fazer o quadrado de Punnett com vocês, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho, vezes azão, azinho, bezão, bezinho. Gametas desse indivíduo. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. O outro cara é o mesmo genótipo, então eu vou colocar os mesmos gametas e na mesma ordem para minha tabela ficar simétrica. E vamos ao preenchimento aí, né? Azão, azão, bezão, bezão, azão, azão, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho. Segunda linha. Azão, azão, bezão, bezinho, azão, azão, bezinho, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezinho, bezinho. Terceira linha. Azão, azinho, bezão, bezão. Azão, azinho, bezão, bezinho.
Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. E a última linha. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Quem tem estatura mediana? Ó, chance de se obter uma planta de altura mediana. Tem que ter esse genótipo e esse genótipo. Então, azão, azão, bezão, bezinho. 1, 2 e heterozigotos. Eles estão na diagonal aqui, os heterozigotos, ó. 3, 4, 5, 6. 6 chances em 16. Uma questão bem tranquila de resolver. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham sido esclarecidas as dúvidas na resolução dessa questão, tá? Então, e espero que tenham tido bom rendimento nessa prova àqueles que fizeram. E se você está assistindo essa correção antes mesmo de ter feito essa prova, saiba, então é uma prova com nível de dificuldade um pouquinho acima em relação aos anos anteriores, tá bom? Então, eu sou o professor Eduardo, do curso Aprenda Bem, e me despeço aqui da correção da prova de Biologia 2024-2025, tá bom? Pessoal, forte abraço. Tchau.